E aí, já parou para pensar como é que o nosso cérebro consegue guardar aquela memória lá da infância e ao mesmo tempo saber direitinho como andar de bicicleta sem nem precisar de esforço? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nos segredos da memória de um jeito bem simples e direto ao ponto. Para começar, já lança uma pergunta. Afinal, quantos tipos diferentes de memória existem? A resposta é bem mais interessante do que parece, mas pode ficar tranquilo que a gente vai organizar essa bagunça toda de uma forma super clara. Então, esse aqui é o nosso mapa. A gente começa com a grande divisão. Aquilo que a gente lembra de propósito e o que nosso corpo simplesmente faz sozinho. Depois, vamos dar uma olhada na biblioteca de fatos e histórias que tem na mente, no piloto automático das nossas habilidades e, para fechar, vamos entender o truquezinho que o cérebro usa para ligar tudo isso. Vamos lá, começando pela base de tudo. Pensa que a nossa memória se divide em duas famílias gigantes, a consciente e a inconsciente. É como se fossem dois sistemas operacionais diferentes rodando na nossa cabeça, sabe? Cada um com a sua função específica. E aqui está o pulo do gato. A memória explícita é aquela que a gente consegue buscar de propósito e contar para alguém, sabe? Explicar com palavras. Já a memória implícita, essa trabalha nos bastidores, no automático. Basicamente, uma a gente conta, a outra a gente só faz. Então, bora explorar a primeira grande família. Sejam bem-vindos à Biblioteca da Mente, aquele lugarzinho especial onde ficam guardadas todas as memórias que a gente pode pegar, olhar e compartilhar quando quiser. Bom, a primeira prateleira dessa biblioteca é a da memória episódica. A melhor forma de pensar nela é como se fosse o filme da nossa vida, sabe? São as nossas histórias, os eventos que aconteceram com a gente, é a nossa biografia pessoal. Sabe aquela lembrança de uma festa de aniversário? Ou do primeiro dia de aula? Uma viagem inesquecível. São momentos que têm um lugar, uma data, uma emoção. Cada uma dessas memórias é literalmente um capítulo da nossa história. Agora, a outra seção da nossa biblioteca é a da memória semântica. Se a episódica era o filme, a semântica é a nossa enciclopédia interna. É aqui que ficam guardados os fatos, os conceitos e todo o conhecimento geral que a gente acumula sobre o mundo. Por exemplo, saber que a capital do Brasil é Brasília, ou que 2 mais 2 são 4, ou que um cachorro é um animal. São informações que a gente simplesmente sabe, né? Sem ter uma conexão pessoal ou lembrar exatamente quando foi que a gente aprendeu aquilo. Beleza? Agora a gente vai para o outro lado da moeda, o nosso piloto automático. Bora descobrir a memória implícita, aquela que o corpo simplesmente executa sem precisar de uma ordem direta da nossa consciência. E a primeira categoria aqui é a memória procedimental. Essa é basicamente a memória do como se faz. É ela que guarda todas as habilidades físicas que a gente aprende com a prática, até o ponto em que elas viram automáticas. Pensa só em amarrar o cadarço ou andar de bicicleta. Depois que a gente aprende, o corpo simplesmente vai lá e faz. Fica tão no automático que, se alguém pedir para explicar o passo a passo, muitas vezes é mais difícil do que só fazer a coisa toda. O nosso cérebro é um verdadeiro mestre em criar o que a gente podia chamar de fios invisíveis entre as coisas. E é isso que é a memória associativa, uma conexão que vira automática porque dois estímulos ou dois eventos aconteceram juntos várias vezes. É por isso que o som do sinal da escola já grita recreio na nossa cabeça. Ou o cheiro de bolo lembra uma festa. Ou a musiquinha de abertura de uma série já deixa a gente no clima. Uma coisa puxa a outra na mente de forma instantânea, por causa dessa conexão que o cérebro criou. Ok, a gente já viu os tipos de memória, as prateleiras da biblioteca, o piloto automático, mas como é que elas são ativadas? Chegou a hora de entender o empurrãozinho do cérebro, a faísca que acende o caminho até as nossas lembranças. Vamos fazer um teste bem rápido. Preste atenção nessa palavra. Chocolate. O que veio aí na sua mente? Talvez bolo, um doce ou alguma outra sobremesa. Pois é, o que acabou de acontecer aí tem nome, se chama priming. Uma pequena dica, tipo a palavra chocolate, funciona como um empurrãozinho para a memória, ativando toda uma rede de ideias e de lembranças que estão conectadas a ela. E o efeito é super claro. Se alguém fala a palavra animais, na hora já vem uma lista de bichos na cabeça. Se a gente vê a foto de uma praia, já pensa em sol, mar, férias. É uma ferramenta bem sutil, mas super poderosa do nosso cérebro. No fim das contas, entender como a memória funciona mostra o quão incrível é a nossa mente, né? Organizando tudo, desde o conhecimento mais complexo do mundo até o simples ato de nadar. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão. Que memórias estamos construindo a cada dia?